Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração, a esse hospital, a esse lugar abençoado que nos acolhe com bastante amorosidade, bastante carinho, nos ajudando a compreender um pouquinho sobre nós mesmos, sobre as dúvidas que trazemos na alma. E convidamos a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mestre, irmão maior, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos na noite de hoje, que é uma noite fria, mas que aqui há um calor, o calor do amor, o calor da fraternidade. E com o nosso pensamento elevado, com uma gratidão imensa pelos nossos mentores, nossos anjos guardiões, iniciamos a atividade da noite de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos por caridade da prática do mal. Pois teu reino é o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos vibrar, meus irmãos, para que a nossa irmã Kátia possa encontrar as melhores palavras para apresentar as reflexões que ela traz para nós na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nós vamos buscar, para fazer uma meditação, o capítulo 18, do Evangelho segundo a doutrina espírita, parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio, e os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui, sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. Muitas vezes nós já viemos à casa espírita, já ouvimos falar sobre a parábola do festim das bodas. Muitas vezes nós já estudamos. E hoje, para que nós pudéssemos pegar o Evangelho em enfoques diferentes, porque sempre que abrirmos a palavra da Boa Nova, nós vamos trazer os exemplos, os ditos, os citados de Jesus, os evangelhos,
eles virão para nós em aspectos diferentes, dependendo das circunstâncias em que estamos passando. Quando nós abrimos a parábola do festim das bodas, Jesus, nesse dia, nessa ocasião, Jesus se encontrava em Jerusalém. Ele tinha saído de Betsaida e foi para Jerusalém. E antes disso, ele amaldiçoou a figueira seca, que todos nós sabemos. Ele falou a respeito dos profetas, dos fariseus hipócritas. E ele vinha conversando em relação a tantas coisas que nós, na época, não entendíamos, por mais que ele falasse para nós por parábolas. Porque Jesus, além de ter sido um grande psicólogo, um grande mestre, um grande terapeuta da nossa alma, ele não podia abrir o jogo para todos aqueles que o queriam ver na prisão, nas masmorras de Roma. Então, Jesus teria que chegar e falar para nós, em parábolas, acontecimentos do dia a dia que passávamos no nosso cotidiano. Então, se nós buscarmos o Evangelho na época da Palestina, lá em Jerusalém, Jesus vai dizer para nós que nós teríamos que fazer uma modificação muito grande em nós, que esse Deus de amor, que traz sendo o Rei, que convidou a todos nós para buscarmos uma grande renovação, ele castigou, Deus colocou as pessoas à mostra de tantos conhecimentos que vieram antes de Jesus, porque antes disso veio Moisés, vieram os profetas, e vieram muitos outros conhecimentos que nós tínhamos acesso a eles, mas nós não compreendíamos. Nós não enxergávamos, nós não queríamos ouvir. Então Jesus dizia, eu não posso jogar pérolas aos porcos, enquanto nós não nos darmos o luxo de querer entender. Porque isso é um luxo para nós. Nós estamos vivendo numa época em que nós temos acesso a todo o conhecimento através de uma cibernética. Nós temos um conhecimento espiritualista trazido por não só a doutrina espírita, mas por várias religiões ou seitas que hoje chegam ao nosso conhecimento. Mas nós queremos ouvir, nós queremos que tire de nós o problema. Nós queremos que Deus diga assim, olha, acabou o teu problema, acabaram-se as dificuldades e tu está livre de tudo isso. Só que nós acumulamos de vidas passadas dívidas morais e espirituais. Deus não tem pressa. Ele é eterno. Ele é a inteligência máxima do universo. E o universo é infinito. Nós somos infinitos, porque nós não morremos. Nós vamos passar para uma outra existência. E aí, Jesus diz, havia um rei que mandou seus servos saírem a buscar, convidados para uma ceia. Chega a ser ridículo se nós imaginarmos que Jesus estaria dizendo para nós uma coisa que não poderia nem existir. Então, eu quero fazer um festim, quer dizer, uma festa muito grande, para dizer, fulano, vai lá e busca um monte de pessoas e vem comer de graça, beber de graça, e aqueles meus servos que eu mandei convidar foram mortos, assassinados, estropiados, foram vilipendiados de todas as formas. E aí Jesus fala para nós, e nós ali com cara de tacho sem entender nada, porque nós não queríamos entender. Nós estávamos ali apenas acusando, porque o sinédrio era muita coisa. Assim como hoje, o orgulho, a prepotência, a política, de não saber mostrar a nossa personalidade moral e espiritual, ela tem uma volúpia muito grande. E hoje, conforme a espiritualidade diz, nós temos que ter muita coragem, porque chegou a hora. Nós não podemos deixar passar esse momento. Nós estamos no século 21, nós não sabemos absolutamente nada. Nós não queremos saber. Quando a coisa chega para nós, nós queremos, não, eu não quero.
Para que eu vou querer problemas mais para a minha vida? Só que esses problemas do festim, das bodas, é o casamento que eu tenho que ter com Deus. Se eu não me casar com Deus, eu não vou poder nunca fazer festa alguma, ser feliz, entre aspas, como nós imaginamos. Porque na terra, cada um de nós que renasce, teremos problemas, horas mais a menos e horas bem mais acentuados. E as dificuldades morais, espirituais, financeiras, elas virão a partir do momento que nós tivermos ombros fortes para sustentar. Se nós não tivermos condições morais para aceitar aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, Deus, que é a inteligência máxima e o amor divino, não vai colocar para nós. Não vai dar problemas e situações difíceis para resolvermos, se nós não temos ainda condições. Nós somos falíveis. Nós somos fracos ainda perante algumas coisas. Para nós, muitos de nós, a morte é terrível. Ela é insustentável na minha vida se eu perder um ente amado. É doloridíssimo, porque eu já passei por essa experiência 3 vezes. É doloridíssimo, mas ninguém morre por alguém morrer. Nós vamos sofrer porque aquela pessoa não estará mais perto de nós, nem para a gente bater na pessoa que a gente também não gostava, que já morreu. E daí, a gente fica pensando, pô, o cara já morreu, deixa ele lá. Ele vai acertar as contas dele. Ele vai aprender a viver melhor. Porque as núpcias e esse casamento com Deus é aqui e do outro lado. Porque nós não imaginemos vejamos bem o que eu vou dizer, meu irmão. Isso é para nós firmarmos bem a nossa posição. Como dizia a Dona Teresa, nos situarmos. Somos espíritos, encarnados e desencarnados. Resolvemos nascer na Terra, por um mapeamento reencarnatório que já é mapeado pelo mundo espiritual superior. Não é qualquer espíritozinho que vai dizer, a Kátia vai reencarnar e vai casar com fulano, vai ter tantos filhos, vai passar por isso e vai ser espírita. Não é qualquer espíritozinho, não. Nós temos anjos guardiães tutelares, capacitados, estudados, assim como nós cursamos faculdades e temos uma formação acadêmica, no mundo espiritual também. Ou nós achamos que o nosso corpo, quando nós nascemos masculino ou feminino, loiro, moreno, alto, baixo, gordinho, magrinho, é por nossa vontade. Não, senão todo mundo queria ser uma Miss Brasil. Todos nós queríamos ser a mulher e o homem mais lindo do mundo, porque não é a perfeição, não é o que todo mundo quer, Anny? Claro que é. Eu queria ser maravilhosa, infelizmente não sou. E daí? Vou morrer por causa disso? Então, o que nós vamos ter que fazer? Juntar a inteligência e o raciocínio que Deus nos concedeu para vivermos melhor. Termos uma qualidade de vida melhor. Significa que, moral e espiritualmente, nós precisamos nos melhorar, gente. Não é porque eu tenho menos dinheiro do que o outro que tem mais dinheiro, que eu tenho que ser revoltado, que eu tenho que ser infeliz. Isso não é núpcias. Isso é infelicidade, é inferno. O cara levanta de manhã já botando os pés pelas mãos, achando ruim pegar um ônibus para ir trabalhar. É maravilhoso. Porque daí nós pegamos o ônibus, nós não precisamos dirigir, prestar atenção e falar no celular. E ser multado, que depois a multa vem. 300 pau a multa, gente. Não fui eu que fui multado. Mas eu fiquei bravo com meu filho. Eu queria o couro dele. Então, o que vai acontecer? Esse aprendizado. Nós precisamos aprender a viver na Terra. Se eu sou evangélico, que bom. Se eu sou católico, que bom. Mas se eu sou espírita, que bom que eu tenho que ter raciocínio e esperteza. Por que esperteza? Para eu não perder a oportunidade de falir nesta encarnação. Porque eu já tenho conhecimento. Quando Kardec trouxe para nós
a codificação em 1857, ele explica muito bem que as dívidas que eu contraio são nossas, individuais. Se eu quero ser infeliz, o problema é meu, mas não é do meu cônjuge, não é do meu filho. E eu estou carrancuda, o problema é meu. Eu vou ficar com mais ruga, não vou ter mais amigos. Porque quem é que gosta de gente carrancuda? Então, a gente precisa usar o raciocínio e inteligência, que a espiritualidade inferior, do lado de lá, ela também tem que fazer, como diz Jesus, as núpcias com Deus. Se eu chego no mundo espiritual, vamos pegar aqui para nós conhecer, André Luiz. Né? Todo mundo já leu um livrinho de André Luiz, Nosso Lar e tal. André Luiz, quando chegou em Nosso Lar, essa história todo mundo já sabe, né? Que ele foi pedir emprego para o Clarencio. Ele tinha sido médico no mundo espiritual, aqui na Terra. E ele chegou lá, Clarencio estava entrevistando uma senhora que havia sido na Terra uma dona de muito dinheiro. Uma senhora, uma dama muito rica na sociedade, na Terra. E ela estava dizendo para o Clarencio que ela fazia muitos anos que estava no mundo espiritual. E eles não querem nós lá enchendo o saco no mundo espiritual. Tem que reencarnar de novo. Vai trabalhar, vai estudar, vai casar, vai ter namorado, vai ser feliz. Também, se não quiser namorado, eu não tenho namorado, eu sou muito feliz. Porque eu não tenho homem, gente. Porque é muito difícil, hoje em dia, a gente entender a cabeça do homem. Não é? Graças a Deus, já tive meus filhos, estou feliz da vida. Me incomodam para cachorro, mas sou feliz. Eu estou fazendo isso para nós brincar um pouquinho, que a coisa é séria. Aí, se nós chegar... André Luiz estava lá. E ele começou a escutar a dona falar para o Clarencio, essa dama da sociedade, que ela não conseguia trabalho no mundo espiritual. Aí Clarencio perguntou para ela, mas por que, minha irmã? Ah, porque tu mandasse eu ir para lá? Lá tem umas pessoas muito antipáticas. Tá aí outro lugar. Ah, lá ninguém gostava de mim. Tá aí lá... Ah, não deu. Então, ele disse, então, tu faz o seguinte, minha irmã, e o André Luiz escutando. Toma umas férias. Vai passear no Jardim das Águas, vai ver as flores no Jardim das Primaveras. Vai passear, conhecer nosso lar. Vai pensar como é a tua personalidade e o que tu está fazendo. Se a mulher entendeu, eu acho que não, acho que ela está lá até hoje. Aí, André Luiz, que chegou para pedir um emprego de médico, porque ele tinha sido médico, ele disse, não, eu não vou pedir nada. Vou deixar que ele dê para mim o emprego que ele quiser. Se sentou e disse, não, eu vim aqui, seu Clarencio, para... Claro que não é assim a escrita, né? Mas eu estou só rebuscando. E eu queria fazer alguma coisa, eu quero trabalhar, porque eu trabalhava na Terra, então aqui eu não posso ficar sentado vendo os outros trabalharem e eu ficar de braço cruzado. Aí o Clarencio disse, então tá, meu irmão, então tu vai lá para a Câmara de Retificação, que é o lugar onde nós, quando achamos que dormimos, nós vamos dormir mesmo, vamos dar trabalho para o mundo espiritual. E tu vai lá ajudar a Narcisa. A Narcisa, gente, é uma personalidade maravilhosa. Uma senhora de meia idade, linda assim como eu, que estava lá limpando o vômito dos desencarnados. Enfermeira. E André Luiz foi ser auxiliar dela. Imaginem para ele como não deve ter sido dolorido. Eis a túnica nupcial. Será que eu me fiz entender? A túnica nupcial é quando nós nos desvestimos daquilo que achamos que somos para ser aquilo que nós precisamos ser. Não é porque eu sou uma dona de casa, com 60 e tantos anos, que eu vou deixar minha casa suja para outra limpar. Vou eu lá pegar uma vassoura, limpar, porque faz bem. Os ossinhos ficam duros, a gente não consegue mexer as pernas, dói tudo. Então, a gente tem que se abaixar, levantar, estender os braços, lavar roupa, passar roupa. Isso faz muito bem. E deixa a casa higienizada. André Luiz fez isso. Ele achou, a princípio, que ele não podia. Depois, ele pegou um paninho, pegou uma vassourinha e como é que a gente diz assim, um ancinho, né? Não é assim, é um rodo, e começou a limpar o chão.
Porque era tanta gente desencarnando, porque o livro se passou na Segunda Guerra Mundial, era tanta gente chegando no mundo espiritual e dando trabalho, vomitando, e blasfemando, e irritado porque tinha desencarnado na guerra lá não sei aonde, na Itália, na França, blá, 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 e que já não tinha mais hospital lá na França, nem na Itália, vieram tudo para o Brasil, em cima da cidade do Rio de Janeiro. E aí ficaram lá sendo tratados pelo mundo espiritual. E se não houvesse uma Narcisa na vida dele? Quando ele ficou brabo, que ele quis vir aqui para ver a esposa e o filho, porque eu quero voltar para a terra, eu quero saber da minha família, eu quero saber o que está acontecendo. Chegou aqui, a mulher dele já estava com outro cara. A casa dele já estava tudo diferente, ela já tinha modificado tudo. Os filhos já não estavam mais nem ali, já tinham crescido, já tinham se casado. E daí? Ele ficou desesperado, mas desesperado ele chamou por ela, por Narcisa. E aí Narcisa chegou e conversou, meu amigo André Luiz, esse é o momento de encarar a realidade. A núpcia, a veste das núpcias. Nós precisamos entender que se hoje nós amamos muito alguém, quando desencarnar e esse alguém casar de novo, a gente não venha puxar o pé dele. Porque o coitado vai ter que viver ainda mais algum tempo. Deixa ele ser feliz, ela ser feliz. E vamos para o mundo espiritual, vamos trabalhar, vamos conhecer o mundo que é nosso. Nós só estamos de passagem na Terra. Aí a gente reencarna com rinite alérgica, com pneumonia, aí dá um monte de coisa na gente. Por quê? Porque a nossa matéria é muito fraca. Por que nós envelhecemos? Porque nós desgastamos. Nosso cabelinho fica branquinho, a gente vai ficando corcundinha, fraquinho, que já quase não dá para fazer tudo que a gente fazia. Porque a matéria desgasta. E aí a gente se olha no espelho, a gente, pô, mas como eu estou feia, velha, cheia de ruga. Mas o meu pensamento, eu ainda estou lá na idade dos 17 anos. Pergunta para as pessoas que têm mais idade. Eu. Para ver se não é assim. A gente se acha linda e maravilhosa. Quando te acha no espelho, diz, puxa. A gente se apavora, gente. Porque nós vamos adoecendo o corpo, as células. Nós temos um tanto, cada um de nós, para resgatar as nossas dívidas. Uns têm mais fluido vital, quer dizer, energia que vivifica, e outros têm menos. Tem uns que adoecem mais cedo, tem uns que desencarnam bem jovem. Não é porque Deus quis que acontecesse aquilo com ele. É porque nós tínhamos aquele tempo para viver, tirando os suicídios e tirando as anomalias de drogas, de alimentação exagerada, de bebida exagerada. Por isso, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, por que nós não podemos viver em celibato? Ele pergunta aos espíritos. E eles dizem, porque nós precisamos viver em sociedade. O ser humano, o espírito, foi criado para ser social. Porque como é que eu vou ser pura e casta num celibato? Só porque eu estou lá sozinha num convento orando, eu posso ser o capeta lá dentro. Porque eu estou odiando viver sozinha, eu queria estar lá num vaneirão dançando. Eu queria estar lá conversando, comendo doce, fazendo alguma coisa, namorando, conhecendo alguém, andando de bicicleta, correndo na praia, mas eu estou lá, vestida com hábito, dentro de um negócio lá fechado. Eu não posso viver assim. Nós fomos criados para sermos felizes, diz Jesus no Evangelho. E esta vestimenta das núpcias é esse conhecimento que eu preciso fazer de mim, trocar aquele homem arrogante, prepotente, para ser melhor, menos arrogante e menos orgulhoso. Vai doer muito. Quem que diz que é fácil ser melhor? A gente quer tentar, mas ele não consegue. Então, não é numa encarnação que nós vamos ser uma irmã dulce.
Não é numa encarnação que nós vamos ser Jesus. Nós podemos ser melhores, mais condescendentes, mais compreensivos, melhores para com o nosso semelhante, melhor para comigo mesmo. Para eu ser melhor comigo mesmo, eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes. Se eu preciso educar a minha mediunidade, se eu preciso frequentar uma casa espírita, gente, não tenhamos vergonha. A doutrina espírita, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Os errados somos nós. As nossas mediunidades é para que nós nos tornemos melhores, porque até então nós só éramos porcaria. Nós desobedecemos todas as leis de Deus. E aí, no mundo espiritual, tu chegar e disser, ó, meu irmão, minha irmã, não tem mais chance. Agora tu vai ser médium para te saber como dói a saudade. Então, tu vai trabalhar, tu vai dar o óbolo da viúva, porque se tu não fizeres, como é que vai ser? Tu vai adoecer. E a maioria dos médiums, se não dão o passe, se não fazem palestra, se não evangelizam, se não vêm distribuir o rancho, fazer a caridade, nós adoecemos. Caímos de cama. E aí vamos para o médico, mas tu não tem nada, minha filha. É o que o médico vai dizer. Não tem nada, meu filho. Aí faz radiografia de tudo, faz ultrassom de tudo. Não tem nada, minha filha. Vai para casa. Casa espírita. Eu posso até mandar vocês irem para a igreja evangélica. Posso mandar vocês irem para a igreja católica. Mas vai ser administrado isso chamado mediunidade? Vai ser explicado isso que nós somos espíritos milenares? Que ninguém aqui morre? As casas de orações são casas de Deus. Todas elas, em qualquer lugar que formos, vamos encontrar Deus que nos abençoe em todos os minutos. Mas para as respostas que nós precisamos e que nós queremos, a doutrina espírita. Se nós quisermos estudar, conhecermos, nos conhecer e saber que nós precisamos viver esta vida com responsabilidade, mas, acima de tudo, colocar em nós. Porque a doutrina espírita ela vai sobreviver. Conosco ou sem conosco, ela vai sobreviver. Nós é que precisamos trabalhar em nós. Essa edificação. Buscar esta veste nupcial. Meu casamento com Deus é muito importante. Porque eu vou aprender a ouvir Deus. Eu não vou matar mais. Eu não vou roubar mais. A minha prepotência e meu orgulho vai baixando. Porque os sofrimentos vão chegando. Vai burilando a nossa alma. Daquilo que tudo a gente gostava muito, a gente vai deixando de gostar dos enganos, dos erros, dos nossos fracassos. Nós vamos nos perdoar. Porque é muito triste nós nos odiarmos e causarmos em nós próprios dores e sofrimentos, dizendo que somos culpados das dores da alma do nosso semelhante. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz, por aquilo que pensa e por aquilo que diz. Tirando as brincadeiras aqui, tá? Nós estamos numa casa de oração, nesse grande laboratório divino, que se chama Círculo da Luz, ou qualquer casa de oração. Quando nós estamos num recinto de oração, nós estamos ladeados por espíritos trabalhadores da luz. Eles querem o nosso bem, nós é que não queremos. Nós é que fazemos mal para nós próprios. Se nós temos um fígado mais ou menos, mas nós vamos lá e, descarregamos gordura nele. Nós vamos adoecer. Não foi Deus que mandou tu comer demais. Não foi Deus que mandou tu beber demais. Não foi Deus que mandou tu fumar. Usar outras coisas. Fazer coisas que não vão dignificar a tua existência. E aí podem até dizer assim para nós, nossa, outro dia, só para vocês acharem graça,
Outro dia eu estava conversando com um rapaz, o guri disse assim para mim, nossa, eu olhava para a senhora tinha uma cara de bruxa malvada. Eu disse, mas eu sou, hein? Aí é que eu franzi a testa. Eu sou. Aí ele disse, não, a senhora não é nada disso, a gente está conversando faz tempo, a senhora só acha graça. Ele se espera pela minha mandinga. Médium, uma vez médium, foi bruxa na outra vida, tá? Né, Fábio? Nós já fomos queimados na fogueira muitas vezes. Então, gente, só para descontrair, vamos agradecer a Deus pelo Evangelho. Hahnemann hoje faz aniversário de desencarne. Para quem não conhece, Samuel Hahnemann foi quem construiu, descobriu a homeopatia, a cura dos centros de força, a energia que ele trouxe e a luta empreendida por esse homem na Terra foi algo extraordinário. Uma das melhores cabeças pensantes deste mundo de Deus que a gente pode estudar. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por nós termos uma história a construir. Uma história que estamos construindo. Esta vestimenta, a núpcia, a túnica nupcial, ela é muito importante para nós. Como é que a gente vai chegar no mundo espiritual sem ela? Deus vai dizer, sai, show daqui, vai lá para o inferninho, lá para os umbrais da vida. Mas nós não queremos, nós queremos ir para o nosso lar. Todo mundo aqui quer ir. Mas a gente tem cidades boas, situações boas que nós podemos fazer, construir coisas boas. Já ouvimos falar no livro do Divaldo, Tormentos e Obsessão, né? Não, Desobsessão. E ele relata ali, pela psicografia do Divaldo, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão. Ele diz que, no mundo espiritual, havia necessidade de ser construída uma cidade para reunir os médiuns que faliram na existência da Terra. E quem construiu esta cidade foi Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo, junto com a Modesta Cravo, que foi a médium que trabalhou com ele em Sacramento. Depois veio o doutor Inácio Ferreira, outro médium que nasceu em Minas Gerais, que trabalhou só com doentes mentais também na Terra. E houveram outros espíritos, inclusive Manuel Filomeno de Miranda, que fez a pesquisa, que ficou tutelando o estudo e a tese dele, para depois trazer para nós, através da psicografia do Divaldo, sobre o nosocômio da espiritualidade, aonde Eurípides Barçanufo fundou esse centro de tratamento dos médiuns em queda. Olha a nossa responsabilidade. A gente xinga, a gente não quer vir para cá, porque está muito frio, porque está muito calor, porque a gente quer ver a novela, porque a gente tem alguma coisa para fazer. Mas e daí? Cadê a obra que nós estamos fazendo? Aonde que está a coisa interessante para nós? Que nós precisamos enxergar em nós. Não existe, vocês podem perguntar para quem trabalha na Casa do Amor Fraterno, momento mais feliz do que quando eles entregam, arrebanham alimentos para doação. É o momento mais feliz que tem. A doação do bercinho. A caridade, que foi fundada por Dr. Bezerra de Menezes na Federação... Nossa, eu já estou viciada. Na Federação Espírita Brasileira. Dr. Bezerra de Menezes, quando foi chamado por Ismael, lá não tinha caridade, tinha estudos da fenomenologia mediúnica. Dr. Bezerra se sentou, muito calmo, e disse, não, a gente tem que começar a trabalhar a caridade aqui dentro. E começou a fundar. Ele começou a fazer com que os alimentos chegassem até aquele local, que na época era no Rio de Janeiro, a federação, distribuía para as pessoas carentes, que eram muitas, porque era a época do Império, e começou a distribuir alimentos, roupas, e começou a crescer. E a federação, a Casa Máter da doutrina espírita, tomou vulto espiritual, no mundo espiritual e na Terra, para
poder sustentar as casas espíritas. E nós somos da época em que a Federação Espírita, eu e a Maria Esther, por enquanto, eu e a Maria Esther, somos da época em que a Federação Espírita Brasileira começou a fazer um levante de orações, todas as casas espíritas do Brasil todo, às 6 da tarde, pela família. Lembra? Família, aperte mais esse laço. E o Fábio era pequeno, Fábio. Na época, tu era um menininho bonitinho, muito engraçadinho. E trabalhou. Era da época dos jovens do Seara de Jesus. Então, gente, esse trabalho engrandecia. Hoje o Fábio é o presidente do nosso Círculo da Luz. Porque ele aprendeu desde pequenininho que tinha que ser direitinho. Aprendeu a doutrina espírita, né? Estudou, gostou, a esposa dele, os filhos. Alguns se desvirtuam, outros continuam. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nos dê esse Jesus de Nazaré dentro dos nossos lares, que nós pensemos muito nesta vestimenta das núpcias, das bodas, porque senão, se nós não estivermos com ela, nós seremos realmente expulsos do festim das bodas, que é o encontro e o nosso casamento com Deus. Que a paz de Jesus nos envolva e que Deus, acima de tudo, abençoe cada um dos nossos lares. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã a mensagem da noite de hoje, que faz com que nós possamos refletir muito sobre a real missão que cada um de nós temos, que é uma das mais importantes, que é nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos moralmente, espiritualmente, que nós não temos condições de mudar o outro, mas temos total condição de nos mudarmos, né? Deixar o homem velho ir para emergir o homem novo, para que possamos fazer essa troca da vestimenta das núpcias e consigamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Nesse momento, meus irmãos, convidamos vocês a continuar com o pensamento elevado. A luz foi desligada, mas deixamos uma luz azul acesa para nos auxiliar na concentração, porque esse é o momento do passe coletivo. Nesse momento, unidos em pensamento em Jesus, possamos refletir sobre a mensagem da noite de hoje. Que nós possamos não nos torturar por aquilo que percebemos que equivocamos-nos, mas que possamos reconhecer com humildade os nossos equívocos e tenhamos a certeza de que temos condições de começar essa mudança. Devagar, lentamente, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas o Deus amoroso nos permite isso. Ele nos dá essa oportunidade durante essa nossa existência. Que nós não percamos mais tempo, que nós não deixemos para amanhã o que já podemos começar hoje. É difícil, é doloroso, mas o resultado é tão lindo, é emocionante. A mudança que emerge em nós, aquelas pequenas mudanças que fazem com que nós percebamos o mundo mais colorido, as pessoas mais amorosas. Nós paramos de perceber o outro como alguém que não é de confiança, como alguém que devemos excluir, como alguém que devemos desconsiderar, e percebemos que, assim como nós, esses irmãos também estão, naquele momento, adoentados. E que todos nós possamos encontrar a cura no Mestre Jesus, a cura da alma, que é essa que nós vamos nos emantar, que é essa que nós vamos triunfar. A do corpo físico, o tempo dirá, conforme a nossa necessidade, o nosso merecimento, pois temos um ciclo a cumprir. E quando ele finalizar, que possamos dar graças a Deus pelas boas ações que deixarmos, pelos nossos pensamentos que ficaram elevados, pelos ensinamentos que exemplificamos, porque é muito fácil falarmos, meus irmãos, o mais difícil é pormos em prática. Que possamos fazer o que o Mestre Jesus nos ensina, fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. E nesse momento,
unidos em pensamento, vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Essa prece tão linda, tão completa, tão abençoada, que nos eleva, que nos consola e nos alimenta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações e livra-nos, por caridade, da prática do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e desejamos um bom retorno aos seus lares. Que assim seja.